Bom, alunos, bem-vindos de volta ao curso. A gente vai gravar o terceiro roteiro, que é o roteiro de um robô móvel, tá? Eu acho que é o único exemplo de robótica móvel que a gente vai usar no curso. A ideia é fazer um carrinho segue trilha, certo? Então, vamos lá. Eu não vou fazer o carrinho, eu vou pegar o carrinho pronto, tá? E aí eu vou adaptá-lo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um carrinho que existe, é um DR12, certo? E ele está aqui no tools, você vem em Model Browser, tá? Se você abrir o Copilot, ele aparece, é que às vezes eu tiro, né? Então vem em Robots Mobile e procura aqui o DR12, aí arrasta para cá, beleza, tá? É da Cubic Tech, certo? Bom, deixa eu tirar o Model Browser por enquanto, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele na origem, né? Então eu venho aqui, porque quando se arrasta para qualquer lugar. Eu venho aqui posição x0, y0. Pronto. Vou trabalhar aqui que fica mais fácil para me localizar, certo? Ah, esse robô ele tem já tô todo aqui, todo pronto, certo? E ele tem uma câmera. Tem uma câmera invisível aqui, mas ele tem uma câmera. Eu quero ver essa câmera, eu quero ver o que a câmera está vendo, certo? Então o que eu faço? É o mesmo procedimento anterior. Eu vou vir aqui com o botão direito na cena, adicionar um floating view. Aqui vai ser minha janela onde eu vou observar a câmera. Nota que aqui não é sensor, não é um sensor, é uma câmera, certo? A diferença vai estar aqui, ó. Você clicou no câmera, clica com o botão direito aqui, view, botão direito dentro do floating view, tá? Então clica na câmera, clica no botão direito do floating view, certo? View e associate view with selected camera. A diferença de câmera quando você adiciona uma câmera com um sensor de visão é que a câmera ela já mostra, mesmo parado, ela já mostra a visão, onde está, como é que está, tá? Ah, então essa é uma das diferenças, certo? Bom, vamos lá então. Adicionei a câmera e linkei, certo? Ah, bom, agora a gente vai adicionar uma trilha, tá? Vou adicionar uma trilha reta, a gente vai é, trabalhar com ela, tá? Então vamos lá, add primitive shape. No caso, para adicionar uma trilha, ele só adiciona objetos, ele não pinta o chão. Então eu vou colocar um plano, certo? Então vou trabalhar com um plano. O plano um elemento que não tem altura, só tem largura e comprimento, tá? Ele vai aparecer no chão. Eu vou colocar 1,5 m em x e 5 cm 0,05 em y. Vai aparecer aqui. Bom, só para ficar mais visível, tá? Eu vou colocar, certo? Nas propriedades, tá? Do plano, eu venho aqui em Adjust Color, Ambiente Diffuse e coloco tudo zero, certo? Para ter uma faixa preta, tá? Certo? Ah, vou adicionar sensores, tá? Só dar uma olhadinha aqui, porque aqui, ó, ele tem esse objeto em especial. Quando eu criei ele, ele já está colidível, mensurável, detectável e renderizável, tá? Colidível é a questão de colidir com outros objetos. Mensurável é se você tiver algum sensor que mede, ele vai conseguir ser medido. Detectável é para ser detectável com os sensores. É interessante porque a gente tem vários tipos de sensores: ultrassônico, infravermelho, laser, indutivo, capacivo. No caso, ele está detectável por qualquer um deles, que será um objeto altamente detectável. A gente vai usar o infravermelho, o infrared, tá? E renderizável a gente viu na aula passada, que é para aparecer nos sensores de visão, certo? Bom, vamos agora adicionar os sensores. Os sensores vão ser adicionados na parte de baixo, senão não tem como ser adicionado.
tá? Então eu vou colocar add proximity sensor, e eu coloco o ray type, tá? Ray type é um tipo que você ele é um feixe, tá? Ele detecta nessa direção, tá? Como a gente vai estar trabalhando com infravermelho e próximo, esse aqui serve, fica suficiente, tá? Então vamos no proximity sensor, propriedades, certo? E a gente vê que você tem ultrasonic aqui, ó. Eu vou colocar infravermelho, tá? O volume parâmetros é interessante porque ele mostra o alcance. Eu não vou precisar de um alcance muito grande, certo? Eu vou colocar o offset 0.01, certo? E aqui de 0.06. Então só 6 centímetros, tá? Mas se vocês notarem, ele está virado para cima. É um sensor. Deixa eu tentar localizar ele aqui, ó. Ele está virado para cima, tá? Ele está mal posicionado. Eu vou colocar ele para baixo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele. Primeiro eu vou orientar ele para baixo, object item rotate, certo? Orientation, tá? Eu vou colocar em alfa, rotacionar em alfa, tá? Lembrando que eu estou na referência do mundo, 180 graus. Agora ele está para baixo, tá? E vou posicionar ele um pouco para cima. O sensor é essa bolinha aqui, certo? Vou posicionar ele um pouco para cima. Então eu vou colocar 0.0112, se não me engano é isso. Agora sim, ele tá, não sei se tá dando para ver, ele tá bem aqui, certo? Não precisa exatamente encostar ou não encostar, tá próximo, tá? É o suficiente, tá? Bom, deixa eu só dar uma olhada para ver se faltou alguma coisa. Sim, aqui ó, em X, então em Z tá 0.012 e aqui eu vou colocar 0.1 em X, é isso, 0.1. Ele tá bem na frente, tá? Agora tá bonitinho, beleza, certo? Aqui, então ele tá num nível bom. Bom, posicionei o sensor, tá? Esse sensor vai ser o sensor central, então vou colocar o nome dele de SC, certo? Bom, aqui eu até no roteiro eu coloquei o método mais difícil de copiar, que é aqui, ó. Clica o botão direito em cima do objeto, edite, aí copia objetos selecionados. É mais fácil você selecionar ele, Ctrl C, Ctrl V, tá? Mas dá para fazer das duas maneiras, certo? E Ctrl V de novo. Eu quero 3 sensores, tá? Beleza. Vou renomear. Um deles vai ser o sensor direito e um deles vai ser o sensor esquerdo, certo? E a gente vai colocar do jeito certo. Então, o sensor direito, eu vou vir na posição, não, eu vou vir na posição, não no propriedade, posição, e vou deslocar em Y menos 0.04, 4 centímetros para um lado, beleza. E eu vou pegar o sensor esquerdo e vou fazer a mesma coisa, só que o sentido contrário, vai ser 0.04. Agora eu tenho os 3 sensores para baixo para detectar, certo, a faixa, tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte. O carrinho já está montado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os 3 sensores dentro do carrinho. Então eu vou colocar dentro do... Aqui não dá para selecionar todos. Eu tentei, você viu que não deu, tá?
um por um, certo? Por quê? Porque aí ele pode se mover junto com o carrinho, tá? Porque se eu não tivesse colocado dentro, o que aconteceria? O carrinho poderia mover e os sensores iam ficar parados, certo? Então aqui eu estou montando, é como se eu estivesse parafusando, né, os sensores do carrinho. Beleza, tá? O piso, tá? O piso eu tenho que fazer uma questão, tá? Por quê? O piso ele está detectável também. Eu quero que ele seja diferente da faixa, tá? Então, tá aqui, resizable floor, certo? Aí aqui você tem esse aqui, ó, esse que tem essas montanhas aqui, tá? Você vai clicar em propriedades, vem em common, certo? E tira o detectable, tá? Deixa o renderable, tira o detectable, certo? Por quê? Porque aí o sensor não vai detectar ele, vai detectar só a faixa. Isso é importante, tá? Então, vem aqui o common aqui, ele não está detectável o objeto, só está detectável o desenho, esse aqui, essa parte aqui, resizable for visible, tá? E aí eu coloquei ele para ser não detectável, porque o plano vai ser detectável, tá? Beleza. E agora é só programação de software, tá? Porque o robô está programado. Aí você pode ver que a gente aprendeu sobre script na aula passada e você vê que, deixa eu te fechar isso aqui, existe um script do DR12. Pronto, é isso aqui. Só que a gente não vai usar esse script, tá? Então, por exemplo, se você colocar play aqui, ó, ele vai andar sozinho. Esse aqui é um carrinho programado para ser aquele carrinho que bate e volta. Ele tem um sensor na frente e aí na hora que ele detecta uma batida em alguma coisa, ele muda a posição. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse carrinho de bate e volta em um carrinho segue trilha. Eu adicionei sensores para ele e vou transformar ele em um carrinho segue trilha. Para isso eu tenho que apagar essa programação e criar uma nova. Tá? Então eu vou vir aqui em Tools, Scripts e vão aparecer os dois scripts da cena. Nunca apaga o main script, tá? O main script é esse aqui, ó, tá? Ele é o que chama os outros scripts, tá? Eu vou apagar esse, tá? Esse aqui é só clicar, selecionar, apertar del, apagou, certo? Então aquela programação que tinha não tem mais, ele não vai rodar mais, certo? Agora eu vou criar a minha programação, certo? Então aí o que eu vou fazer? Vim aqui, clica no botão direito no DR12, Add Associated Child Script Non-Threaded de novo, tá? Que eu não quero que seja threaded. E agora vamos programar, tá? De novo, a gente tem quatro funções. Uma que funciona quando a primeira vez que é chamado, ou seja, quando vai começar a simulação. Uma que acontece quando termina a simulação. E essas duas quando a cada ciclo de simulação. Lembrando que eu estou trabalhando com o threaded, né? Ou seja, é, ou não threaded na verdade, né? Ou seja, eu estou trabalhando com um script que roda alternado ao engine, certo? Então ele roda, o engine roda, ele computa as velocidades, as posições dos objetos e manda esses dados para esse script. Se eu pedir, lógico, e esse script vai tomar uma atitude, manda de volta para o engine pega esses dados e trabalha, tá? Não é ao mesmo tempo, tá? Então, a gente geralmente não usa esse sensing. Esse sensing geralmente pode ser utilizado para sensoriar alguma coisa, certo? E aqui para atuar. Eu não faço essa divisão, eu faço sensoriamento e atuação no mesmo código, tá? Bom, inicializando, o que a gente precisa? A gente vai agora, a gente sempre faz o que? Pega os manipuladores, que são os handlers, certo? Que são variáveis que vão representar os objetos, certo? Então, o que eu vou mexer? Eu vou mexer com as juntas, certo? É, por quê?
eu vou explicar basicamente, mas o que eu vou explicar tá no roteiro, tá? Que é como funciona esse carrinho com duas rodinhas, certo? Se você rodar a roda direita mais rápido que a roda esquerda, ele vai ir para a esquerda. Se você rodar a roda esquerda mais rápido que a roda direita, ele vai ir para a direita. Se você rodar as duas a mesma velocidade para frente, eles vai para frente. Rodar as duas com a mesma velocidade para trás, ele vai para trás, tá? A lógica é essa. Então, eu vou precisar trabalhar na velocidade das juntas. Também vou precisar dos sensores, certo? Então, eu preciso das juntas e dos sensores, tá? Então, o que que eu preciso? Aqui entra aquele conjunto, né, de comandos para pegar os handlers, os manipuladores. Get object, ó, get object handler, tá? Aqui é o nome do objeto. Então, no caso aqui, é a roda direita, a roda esquerda, né? A roda esquerda, aqui, ó, eu vou precisar desse aqui, ó, esse nome aqui, ó, dr12 underline left joint. Então, tá aqui, dr12 underline left joint underline de novo, tá? Tem que lembrar. Tem que ser o nome igual, senão ele não vai conseguir funcionar e ele não vai achar o erro. Ele vai falar que não tem e a junta não vai funcionar, certo? Direito aqui é right, né? É o mesmo nome, só que right, certo? E agora são os sensores, né? Eu vou colocar no sensor esquerdo. Estou colocando outro nome para ficar diferente, mas aqui é o SI. SI, sensor esquerdo. Sensor direito. Ou é o central? Vamos na ordem central, da esquerda para a direita. Centro. E sensor direito. Tá? Beleza, então esse aqui eu peguei os dados dos valores que eu vou manipular. Depois eu vou pegar vou inicializar variáveis. Velocidade da junta esquerda é zero inicial, da junta direita é zero também. MA vai ser uma constante que eu vou alternar entre o controle do carrinho automático ou manual. Tá? Eu vou colocar manual. Então, se for falso, é manual. Ele vai inicializar como manual. Uma constante é uma velocidade qualquer, vou colocar 2, né? E aí eu vou abrir um chamado, né? uma caixinha de diálogo para, não é uma caixinha de diálogo, é uma caixinha de texto para você comunicar com o usuário. É uma caixa de comunicação com o usuário, tá? Então é sim ponto auxiliary console open, certo? Open, certo? Abre parênteses. Aí você tem o título. Eu coloquei teste, eu vou colocar teste de novo, mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? Aí depois vem o número de linhas, 9 linhas, número de colunas 63, certo? E aí tem alguns dados, 0.5, 0.5, certo? São dados que funcionaram, tá? Hum, Number mode é 63, na verdade não é colunas não. Aqui é número de linhas, aqui é o modes, né? Aí aqui você tem o tamanho 250 por 350. Eu não mexi, mas tem mais coisa para mexer. Eu não mexi no resto, tá? Tem aqui, ó, string, que é o TS, números de linhas, 9 linhas. O number mode 63, aqui é um padrão. Se você for no help, você vai ver cada item
A cada número tem um valor. Na verdade, cada bit, esse aqui é por bit. Então, 133 é o que deu certo. É, a posição, certo? É, table 2, position. é, Tem mais coisa aqui, tá? É porque eu tô. Vou colocar aqui. Bom, depois eu posso mostrar para vocês. Eu acho que aqui é o tamanho da janela, a posição e o tamanho, tá? Bom, isso aqui seria para você abrir o console, tá? Se você colocar play, ele já vai abrir o console aqui, ó, certo? Então ele abre o console e fica rodando. Vamos voltar lá porque a gente tem um caminho longo aqui, tá? Bom, é, o código de atuação, na verdade, o que eu fiz, eu coloquei errado, tá, pessoal? Esse código aqui não é atuação, por isso que ficou piscando. Esse código aqui é do init, você roda uma vez só, certo? Aí aqui não é aqui init, tá? Não vou fazer outro vídeo por causa disso, vai. Vocês vão perdoar o erro, ó. Não piscou, ele abriu direto. Então, ele já abriu o comando, então tá certo. Aqui a gente vai comunicar e agora a gente vai trabalhar com o eixo, agora sim. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que ler os sensores, certo? Então, vou ler os sensores. Vou ler o sensor esquerdo, read proximity sensor, certo? Ó, ele tem várias coisas que ele pode ler, tá? Ele tem bastante coisa que ele pode ler, mas o que eu vou precisar é o primeiro. Então, se eu colocar só o primeiro, ele vai ler o primeiro, tá? Eu poderia medir a distância mesmo, mas só vou medir se ele está lendo ou não. Então, é o primeiro. Então, RE só, tá? E aí é só o sensor handle, que é o S esquerdo, tá? Beleza. Vou fazer isso pro central e pro direito. Sensor direito. Li. Com base nisso eu vou tomar as decisões, tá? Aqui é o seguinte. Eu vou pegar bastante coisa do outro, então eu vou digitar do outro roteiro anterior. Porque a parte de manual, ou seja, vai ser parecido com o controle que eu fiz da câmera móvel, ou seja, eu vou usar as setas. Então aqui vai ser basicamente igual. Auxiliar data, certo? Igual assim, ponto get simulator message. Então eu vou pegar uma mensagem, tá? While é, messa diferente de -1, certo? Do aí if message igual assim, ponto me, tem um vírgula aqui que está atrapalhando. Simple press then. Então ele está falando aqui, se ele detectou alguma coisa que aconteceu na mensagem e essa coisa que aconteceu foi alguém pressionou uma tecla, agora ele vai ler a tecla. Então if auxiliar data 1, certo, igual a 2010 and not MA, quer dizer o seguinte, eu vou fazer toda essa lógica, mas se não for automático, se for, por exemplo, se for automático, certo? Aí ele não vai fazer nada, tá?
Se for manual, aí sim. Se tiver, ou seja, se o MA estiver false, ele vai fazer essa parte aqui. Se não, não, tá? Então, then, aí vamos lá. VD igual a VD menos 0,1 vezes constante, certo? E VE igual a VE mais 0,1 vezes constante, tá? Então aí eu estou adicionando um valor, né? Eu estou virando para, se eu estou adicionando a esquerda e diminuindo a direita, eu estou virando para direita, tá? Then, aí eu coloco else if, e aí posso copiar isso aqui. Só vou mudar alguma coisa, certo? O que eu vou mudar? Agora é para agora outro valor aqui. Agora é 0,9. Isso aí é para esquerda. Então aí vira mais menos, certo? Eu invirto. Aí eu vou copiar esse else if aqui, porque agora vai ser meio que uma constante aqui. Else if, o que vai mudar? Vai mudar aqui 2007, certo? E aí eu vou ter o que? É menos e menos, certo? Depois 2008, tá na ordem. 2008 primeiro, 2008, depois 2007. 2009, 2008, 2007, tá? 2007 mais. Beleza. Então, e tem um outro else if, tá? Esse aqui é para você detectar se você apertou o botão a tecla A. A tecla A vai ser o nosso automático manual. Então, se você apertar A uma vez, ela vai virar automático. E se você apertar de novo, vai voltar ao manual. A tecla, né, se você ir no código ASCII 2, né, o código da tecla é 97, tá? E aí aqui, ó, em vez de colocar esse aqui, eu vou colocar só esse aqui, ó. MA igual a not MA. Ele vai inverter. Se o MA é falso, ele vai virar verdadeiro. Se o MA é verdadeiro, vai virar falso. Certo? End. Beleza. Certo? Aí você tem esse end. E aí aqui embaixo desse end, você coloca mass. Você vai copiar, na verdade, né? Essa leitura. Porque essa leitura está fora do while. Quero colocar uma leitura dentro do while. Beleza. Certo? End. Isso aqui está dentro do while. Ele vai fazer isso, certo? Bom, agora vamos à parte do controle automático, tá? Então aqui ele vai detectar teclado, tá? Vai detectar o teclado e se for manual, ele vai atuar nas velocidades das juntas. Agora, se for automático, na hora que você clica aqui, ele vira automático, aí ele vai ignorar todos esses botões, exceto o A, certo? E aí ele vai pro automático. O que o automático vai fazer? Vamos lá. Aqui é um gigantesco if, tá? Eu poderia colocar if else, eu coloquei separado. Eu coloquei if, then, aí, depois if, end, tá? Então vamos lá. If, tá? MA, ou seja, se for automático, then, deixa eu colocar um end aqui, certo? Agora, if RE igual a 0, end RC igual a 0, end RD igual a 0, ou seja, se ele não detectou nada, certo? Nada. Eu vou colocar as velocidades igual a 0. VD igual a 0. Ele praticamente saiu da ele saiu da faixa. Ele não está mais na faixa.
E agora vamos fazer os outros. Eu estou usando a tabela verdade, né? 000, 001. 001 quer dizer que ele está à esquerda da faixa. Tá à esquerda da faixa, ele tem que virar para a direita, tá? Então, se ele tem que virar para a direita, a velocidade da junta a velocidade da junta à esquerda tem que ser mais rápido do que a velocidade da junta da direita, certo? É isso. É, e ele tá quase para fora, então ele tem que virar rápido, certo? Agora, vamos lá. Esse outro foi 000001010, né? 010 tá o ideal. O ideal que é ele está alinhado com a faixa, ou seja, a junta a, o sensor da direita e o sensor da esquerda não estão detectando nada, só o sensor do meio está detectando a faixa. Então ele está alinhado à faixa, tá? Depois disso, 1 ele está levemente à esquerda, tá? Então eu vou colocar um valor menor de velocidade, certo? Que é uma curva mais suave, tá? Agora vamos fazer o outro, que vai ser o 100. 100 quer dizer que ele está à direita, então ele tem que ser tá, rapidamente à direita, né? Ele tem que estar bem à direita, então ele tem que mudar, certo? Seria a posição oposta ao 001, certo? Então tem que ser assim. Depois vai ser 101. 101 é uma situação curiosa, tá? É como se ele estivesse entre faixas, tá? Se você fizer um caminho, ele pode estar entre faixas, certo? E aí você, bom, entre faixas, eu vou escolher seguir em frente, certo? Ele ainda tem chance, né, de acontecer alguma coisa, então ele tem chance de voltar para uma situação natural. Então eu vou manter esse valor, tá? 110, 110 ele está à direita, certo? É, mas não tanto. Então, esse aqui é equivalente ao 011, só que o contrário. Então, vai ser 070113. E por último, você tem 111. 111 quer dizer que ele está transversal à faixa. Bom, eu vou manter constante. Por quê? Porque também pode acontecer um cruzamento, como eu vou pedir para vocês. Se houver um cruzamento, ele vai detectar essa possibilidade. Então, o que acontece? Ele vai seguir e vai conseguir cruzar, andar pelo cruzamento, sem problema, tá? Bom, feito isso, tá? Ainda falta um detalhe. Se você rodar isso aqui, eu não fiz nada, porque eu só estou tratando de variáveis, por exemplo, VE e VD, certo? Não fez nada. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso realmente atuar nos motores, certo? Então eu vou colocar assim, ponto set joint target velocity, certo? JEV. Então eu estou atribuindo a velocidade, a variável VE na velocidade do junto a JI. A mesma coisa eu vou fazer aqui pro D. E por último, a comunicação com o usuário, tá? O usuário fica por último. Aí eu vou colocar algumas mensagens, tá? Para você colocar a mensagem naquela janela que eu falei para vocês, você vai colocar sim, ponto, auxiliar
dizer print, certo? Eu vou colocar a new, tá? O a é o nome, tá? Lá em cima eu defini a, tá aqui, ó, no linha 12. Esse console, o número do console é a, tá? A variável que representa o console é a. Então toda vez que eu for escrever variável é a aqui, tá? Isso se dá porque você pode ter vários consoles, né, que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui agora a segunda linha, que eu gosto de escrever a primeira sem nada. A segunda eu vou colocar controle do robô. É, pode notar, bom, eu não testei agora, mas geralmente, tá? Acento aqui ele não entende, então por isso que o robô está sem acento, tá? Só para vocês, né? Vamos colocar de novo, certo? Para dar um negócio, né? E aqui, vamos lá, if not ma, então se é, não for automático, né? Eu vou colocar controle manual barra N. Então, se não for automático, eu vou colocar manual. Se for, então vai ter um else aqui, tá? Else, vou colocar na ordem, né? Se for, vai ser controle automático, certo? Então, esse aqui ele tá fazendo um teste. Se é porque eu preciso mostrar pro, pro usuário se ele está em controle manual ou automático, tá? Agora eu vou copiar isso aqui porque eu preciso separar as sessões, certo? Aí aqui eu vou escrever, certo? A situação de cada sensor, tá? Então eu vou colocar aqui vem uma questão nova, tá? Porque o que sai do sensor é um inteiro e eu quero transformar em string, então eu tenho que converter. Então eu coloco string.format porcentagem de espaço, vou colocar espaço aqui, tá? E aqui, por exemplo, RE, certo? Então esse aqui é para eu escrever. Aí eu vou fazer isso nos três. Então eu vou colocar RE, RC e RD, certo? Só esse último que tem uma diferença que aqui é barra N, tá? Para você voltar. E aí você tem outro separador. Eu gosto de separador, separar bonitinho, certo? E aí as velocidades, tá? Eu vou pegar, copiar um desse aqui, que eu vou precisar também transformar o string format, tá? Então aqui vai ser um porcentagem S, porque eu vou dar um string, porcentagem, aí que sai, o VE e o VS, o E e o VD são floats, então eu vou colocar ponto 2 F, certo? Porcentagem S também de novo, certo?
Esse aqui não precisa. Vai ser aqui. Tem um aspas aqui que apareceu que eu não sei porque que apareceu, tá? Vamos lá. É isso. Aí o primeiro é um string, eu vou colocar VE, certo? Vírgula. VE igual, né? Igual. Aí aqui o próprio VE. E aqui barra N. Barra N. Certo? É isso aqui. Copiar esse aqui. Aí esse daqui vai ser de o VD e VD. Então eu mostro a velocidade, as velocidades reais, tá? Então vamos rodar isso aqui para ver como é que a gente funciona, tá? Vou chegar aqui. Ainda falta um detalhe, né? Que eu não coloquei. E aí, bom, vamos lá. Vamos ver se roda. E, 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 e problemas. Bom, pessoal, deram alguns probleminhas aqui e eu descobri que depois que mudou a versão do Copilot, tem um comando lá que não vai estar funcionando. Mas antes disso, vou mostrar para vocês que tava, acho que no vídeo, só no vídeo eu tinha errado uma coisa. Eu tinha colocado 0.01, é 0.0001, tá? Faça isso para todos os sensores. Isso aí já está no roteiro, eu que errei aqui na hora de fazer. E outra coisa, agora vamos aos comandos, certo? O que aconteceu? Esse comando aqui embaixo, ó, era para apagar a tela, só que ele não está funcionando. Se eu rodar vai dar problema, tá? Um detalhe também é salvar, é que eu não tinha salvado, depois você vai fazer esse salvo. Então vamos lá, ó. O que acontece? Eu vou tirar ele, ou seja, não vai apagar mais a tela, tá? Uma coisa que eu vou fazer também, que eu não fiz, eu tenho que fazer, quando fechar, eu tenho que, quando acabar tudo, eu tenho que close o fechar, né, o console. Então eu tenho que colocar esse comando aqui, ó, sim auxiliar console, tá? Se eu rodar desse jeito aqui, certo? Vai funcionar, tá? Só que o que acontece? Olha como é que vai ficar. Ele vai ficar rodando a cada ciclo, rodando isso daqui, tá? Aí eu posso colocar para frente, ele vai começar a girar, mas olha como é que fica lento, certo? Aí eu rodo aqui, certo? Aí eu posso colocar no automático, ele ele volta naturalmente, tá? Mas você pode ver que está atrasado a questão dos sensores, tá? O que eu posso fazer para melhorar isso? Já que eu não posso apagar a tela, certo? Vou dar um stop, certo? Eu vou vir aqui fazer o seguinte: eu não vou printar toda hora. Eu vou printar, por exemplo, a cada 10 ciclos, certo? A cada 10 ciclos fica uma coisa melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um contador, um CT010 aqui, certo? E vou vir aqui, ó, e vou colocar assim: se o CT for menor que 10, eu incremento o CT. Se não, esse aqui eu vou tirar, não vou precisar desse. Eu vou pegar e vou imprimir na tela e igualar o CT igual a zero, certo? Desse modo, o que acontece? Ele vai imprimir mais lento, mas ele vai imprimir aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 06, ó. Aí aqui parando, aí ó, já tá saindo do prumo, ao sensor, ó, tá 1, aí eu coloco no automático e aí ele vai corrigir automaticamente, certo?
e aí ele vai andar, certo? Então essa é a ideia, tá? Então eu vou colocar essa errata no roteiro, certo? Assim que der. E aí eu vou finalizar a aula por agora, tá? Deixa eu dar um stop, tá? Ah, Depois vocês podem testar. Então eu fiz algumas correções, vou tentar enviar, é, modificar o roteiro, certo? Quem já mandou do jeito antigo que funcionava naquela versão do Copel assim, não tem problema, tá? Eu sei onde está o erro, vou verificar e vou ver se estiver funcionando, beleza? Porque esse é um trabalho que já tinha feito. Quem está fazendo agora com essa versão nova, tá? Pode fazer do jeito que eu vou falar para fazer, tá? Vou adicionar esse código aqui lá no, na, no roteiro, certo? E aí, desse código, eu acho que tenho quase certeza que vai funcionar tanto no antigo quanto no novo, certo? Então eu acho que ficou melhor, tá? Basicamente isso. Então